Senador Marcos Duval muda a versão, diz que plano de suposto golpe foi do ex-deputado Daniel Silveira e desiste de renúncia. Polícia Federal prende Daniel Silveira e encontra R$ 270 mil na casa do ex-deputado. E você vai ver também. Trabalhos na Câmara começam oficialmente hoje com a abertura do ano no Legislativo. Preso o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, presta novo depoimento à Polícia Federal. As gigantes Google e Apple são pressionadas para remover a rede social TikTok de suas lojas de aplicativos. Jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morre no Rio de Janeiro aos 73 anos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o senador Marcos Duval afirmou hoje que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou à reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre um golpe de Estado. A Polícia Federal pediu para ouvir o senador após suposta coação do ex-presidente. O senador Marcos Duval também confirmou que avisou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o plano. E, de acordo com o relato dele, a ideia de Silveira incluía gravar o ministro em busca de declarações comprometedoras. O parlamentar também afirmou que não foi coagido por Bolsonaro, que teria ficado calado durante a reunião com Silveira. A afirmação foi contrária do que Duval teria dito na madrugada. O objetivo da proposta, segundo o senador, era criar um ambiente para uma tentativa de golpe de Estado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu um dia depois de o mandato de Silveira chegar ao fim. A Polícia Federal prendeu Daniel Silveira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, havia muito dinheiro na casa do ex-parlamentar no momento da detenção. A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição das redes sociais. Daniel foi preso um dia após perder o mandato e o foro privilegiado, já que nesta quarta-feira os novos parlamentares tomaram posse. Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro em outubro e recebeu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu. Daniel Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado pelo STF em abril de 2022 por estímulo a atos antidemocráticos e ataques às autoridades e instituições. A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares, como tornozeleira e multa, seguiram em vigor. Desde então, o STF havia multado Daniel Silveira pelo descumprimento dessas medidas cautelares, mas não havia determinado prisão ligada ao caso. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou um novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. Uma equipe da corporação foi ao Guará, onde Torres está preso, para tomar o testemunho do ex-gestor. Anderson Torres foi detido em 14 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos cometidos por manifestantes em Brasília no dia 8 de janeiro. Na ocasião, ele era o secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. O depoimento desta quinta foi marcado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da corte que investiga os ataques. Uma primeira tentativa de depoimento ocorreu em 18 de janeiro, mas Torres ficou em silêncio. A defesa dele alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele esclarecerá sobre tudo o que lhe for perguntado, tão logo a defesa tem acesso aos autos. 5 dias depois, Moraes permitiu o acesso dos advogados à investigação e remarcou a data.
Após a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Lula fez uma reunião para discutir as prioridades do governo no Congresso. No Senado foi concluída hoje a escolha dos integrantes da mesa diretora. Os trabalhos na Câmara começaram oficialmente nesta quinta-feira, com a abertura do ano no Legislativo, com a participação de Rui Costa, ministro da Casa Civil, trazendo a mensagem presidencial. No documento, o presidente Lula deve agradecer a firme reação do parlamento aos ataques do dia 8 de janeiro. Os projetos de impacto social e de recuperação do ambiente econômico devem atrair investimentos e gerar mais empregos. O líder de governo na Câmara e vice-líderes de partidos na base foram ao Planalto para uma reunião com o presidente Lula. Após o encontro, o deputado José Guimarães disse que o presidente vai participar diretamente das negociações a partir da próxima segunda-feira para aprovar a reforma tributária. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que o Brasil precisa de 77 mil profissionais da área industrial. Diante da situação, o Senai vai abrir vagas gratuitas em cursos técnicos a partir deste mês. Enquanto as empresas gigantes do setor de tecnologia, como Amazon, Google e Microsoft, anunciaram a demissão de milhares de funcionários em todo o mundo, desde o fim do ano passado, diversas multinacionais estão com vagas de trabalho abertas no Brasil no setor industrial, principalmente na área de informática. A Netflix, maior empresa do streaming do mundo, está com processo seletivo aberto para quem quer trabalhar nos setores de engenharia, finanças e tecnologia, em sua sede em São Paulo. Já a Nestlé abriu 60 postos de trabalho em home office para as áreas de tecnologia da informação, vendas, técnica e produção, entre outras. Quem também tem oportunidades abertas é o Laboratório Teuto, que oferece mais de 90 vagas de emprego para as áreas de tecnologia, manutenção e produção. O contratado vai trabalhar na sede da empresa em Anápolis, interior de Goiás. A Suzano, líder mundial na produção de celulose, também anunciou que precisa de profissionais com formação profissionalizante ou técnica e mecânica. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Maranhão e Espírito Santo. Mas afinal, por que há tantas vagas abertas no Brasil, especialmente no setor industrial? A resposta está na falta de mão de obra especializada. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra, explica que quem se forma nessas áreas sai em vantagem no mercado. O que a gente destaca para esse ano de 2023, mas em específico até 2025, é um crescimento mais acentuado da demanda por profissionais de nível técnico e profissionais de nível superior. Ou seja, uma taxa de crescimento maior, mas em termos de volume ainda são as outras ocupações que devem demandar. O técnico de nível médio tem uma tendência maior de crescimento, ou seja, são cursos que têm uma duração em torno de 1 ano e meio, né? E tem em alguns casos, a gente tem ocupações que têm uma atuação transversal, ou seja, tem mais chance no mercado de trabalho. A sociedade precisa pensar que essa carreira não termina nela mesma. Os jovens que saem do ensino médio podem ingressar no curso técnico e depois buscar a inserção na universidade. O que nós temos observado é que esses profissionais que seguem essa trajetória acabam tendo um desempenho maior em termos de salário ao longo do tempo. Os cursos técnicos preparam na prática o aluno para o exercício de uma profissão, com metodologia voltada ao mercado de trabalho. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, vai abrir milhares de vagas em cursos gratuitos a partir deste mês. A primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site do Senai São Paulo para ver quais são os cursos disponíveis e as escolas. Ele pode escolher um curso que fique numa escola mais próxima da residência, ou ele pode escolher um curso de interesse dele que não seja tão próximo, mas ele sabe que tem alguma outra escola que tem fácil acesso de locomoção. Então, a gente não limita para ele fazer diretamente essa inscrição na escola. A gente abre aí um leque de cursos, uma possibilidade grande, com um portfólio de cursos variados e muitos títulos. A gente atende a 28 áreas tecnológicas, então tem uma diversidade muito grande de títulos de cursos técnicos, cursos de habilitação técnica de nível médio, que são os chamados cursos técnicos, o curso de desenvolvimento de sistemas, tem muita procura, o curso de logística, curso de todos relacionados à metalmecânica, tem uma procura bastante grande, então são vários títulos dentro dessa área, cursos de eletroeletrônica,
todos eles têm bastante procura. Além da indústria, outros setores deverão ser destaque na abertura de vagas de trabalho em 2023. A gente destaca a questão da logística, a questão da metalmecânica e outras ocupações como construção civil, manutenção de máquinas e equipamentos. A questão da logística ela vem muito como um reflexo, aceleração de uma tendência maior que se dava por conta do Covid, né? Ou seja, com o Covid houve um crescimento, uma importância maior da questão da logística, da integração entre as empresas, da velocidade de entrega, não só do que nós compramos, mas também das peças que compõem o que a indústria produz. Pelo visto, 2023 chegou renovando as esperanças de quem precisa se recolocar no mercado. Então aproveite as oportunidades e qualifique-se para estar preparado para o mundo do trabalho. Para mais informações sobre os cursos gratuitos no Senai, acesse portaldaindustria.com.br/Senai. A jornalista Glória Maria morreu na manhã de hoje no Rio de Janeiro aos 73 anos. Ícone da TV brasileira, ela lutava contra um câncer desde 2019. Glória Maria foi diagnosticada com câncer de pulmão há 4 anos, que teve um tratamento bem-sucedido. Porém, enfrentava metástases recentes do tumor no cérebro e a jornalista teve que ser submetida a uma cirurgia. Em meados do ano passado, Glória começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. E Glória morreu esta manhã no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. Um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Glória Maria Mata da Silva, nasceu no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Estudou em colégios públicos, onde aprendeu inglês, francês e latim. Enquanto cursava jornalismo, chegou a conciliar os estudos com um emprego de telefonista. Glória Maria entrou na Globo em 1970 e, desde então, sua estrela não parou de brilhar. Ela foi a primeira jornalista a aparecer na TV, a primeira a entrar ao vivo e em cores. Foi pioneira inúmeras vezes. Ao longo de 5 décadas de carreira, Glória mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Cobriu guerras, terremotos, Olimpíadas, entrevistou chefes de Estado e celebridades nacionais e internacionais. Glória Maria deixa 2 filhas adolescentes, Laura e Maria, e um legado de pioneirismo e realizações. E veja a seguir. As gigantes Google e Apple são pressionadas para remover as redes sociais TikTok de suas lojas de aplicativos. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Criminosos estão sequestrando ônibus e usando como barricadas em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. 23 ônibus foram sequestrados entre domingo e terça-feira desta semana. Segundo a Polícia Militar, a ação seria uma represália às constantes operações para a retirada das barricadas feitas pelos traficantes. Por conta destes episódios, o Sindicato dos Rodoviários de Niterói, a Arraial do Cabo, enviou um ofício ao governo do estado e à Polícia Militar, pedindo que a segurança na região seja reforçada em caráter de urgência. A PM informou que nos últimos 10 dias, barricadas foram removidas em mais de 50 ruas. E o inspetor da Polícia Civil será investigado após se recusar a registrar uma denúncia de apologia
ao nazismo. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar a conduta do agente que teria se recusado a registrar uma denúncia, depois que um homem com tatuagens de símbolos nazistas foi levado para a delegacia. O caso aconteceu na 9ª Delegacia de Polícia, no Catete, na zona sul do Rio. O policial registrou a ocorrência como fato atípico, ou seja, como se não houvesse crime e que o símbolo do nazismo pode ter outros significados. O documento ignora que o uso desse símbolo é crime e a pena é de 2 a 5 anos de prisão. O homem que fez a denúncia diz que foi destratado pelo inspetor. Bom, essas são as notícias do Rio. Eu volto amanhã com mais informações. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E mudando de assunto, apesar da alta recente na inflação, o Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. Essa é a 4ª vez que a taxa não é alterada. Essa decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade de novas elevações, caso a inflação não convirja para o centro da meta, como o esperado. O comitê também informou que persegue a convergência da inflação para o centro da meta para meados de 2024. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em queda. A moeda chegou a ser negociada a R$ 4,94 na mínima do dia e abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho do ano passado. O movimento vem depois de uma nova desaceleração na alta dos juros nos Estados Unidos e da manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em patamar elevado pelo Banco Central, que favorecem o real. A moeda norte-americana caiu 0,32% e encerrou o dia cotada a R$ 5,04 na venda. O INSS aplicou um reajuste de 5,93%, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano passado. Os novos valores começam a chegar no bolso no início deste mês, com o pagamento do salário referente a janeiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é usado para reajustar as aposentadorias, pensões e auxílios acima do salário mínimo. O trabalhador que ganha até R$ 1.302 vai ter um reajuste de 7,50%. De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29, 9%. R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94, 12%, e de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49, 14%. As alíquotas, que variam de 7,5% a 14%, incidem sobre cada faixa de remuneração como se fossem fatias do salário e não sobre o valor cheio. A mudança é aplicada desde a reforma da Previdência, realizada em novembro de 2019. As novas faixas de contribuição ao INSS valem para trabalhadores com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. No caso do trabalhador assalariado, o recolhimento é feito diretamente pela empresa. Este mês, a Caixa Econômica Federal vai promover um leilão online de imóveis em todo o país. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Dijaime. A oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel está mais próxima do que você imagina. A Caixa Econômica Federal vai leiloar mais de 300 imóveis em todo o país. Tem casa, tem apartamento, tem loja e tem também chácara. E os interessados podem inclusive fazer o pagamento pelo FGTS, usando o saldo do FGTS. Dá para fazer também financiamento ou pagamento à vista. Os imóveis estão com mais de 80% de desconto e foram para leilão depois de terem sido colocados como seguro para pagamento de dívidas ou por algum tipo de determinação judicial. E estão com algumas inadimplências, o que gera retomada do espaço pelo banco. Então anota a data que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, o leilão vai acontecer online. E só para que a gente entenda, esses imóveis primeiro serão destinados aí para o leilão, serão oferecidos com o valor de avaliação.
Se por acaso eles não forem arrematados, eles vão para um segundo leilão que vai acontecer no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, também online, e serão oferecidos com até 80% de desconto. Se você tem interesse e quer saber como que funciona o edital do leilão e saber quais são os imóveis que estão disponíveis, é só você acessar o site globoleilões.com.br. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Nos destaques internacionais, novos bombardeios foram registrados hoje entre Israel e a faixa de Gaza. Israel lançou novos bombardeios aéreos nesta quinta-feira sobre a faixa de Gaza e combatentes responderam com foguetes direcionados ao território israelense. O exército do Estado hebreu confirmou o bombardeio e afirmou que foi motivado pela interceptação de um foguete lançado na quarta do território palestino. Os serviços de emergência não reportaram mortes em nenhum dos lugares. Os primeiros ataques alcançaram um centro de treinamento das brigadas Al-Qassam, braço armado do movimento palestino Hamas, no campo de refugiados de Al-Maghazi, no centro da faixa de Gaza. O exército israelense disse em um comunicado que aviões de combate atingiram um armazém de material químico, além de um local de fabricação de armas do Hamas. Depois de uma profunda crise diplomática, Espanha e Marrocos consolidaram hoje a reconciliação, apesar das críticas feitas ao chefe de governo Pedro Sánchez. A crise eclodiu em abril de 2021, quando Madrid recebeu Brahim Ghali, líder dos separatistas da Frente Polisário, para um tratamento contra a Covid-19. Quase um ano depois, Sánchez pôs fim ao conflito diplomático ao concordar em apoiar o plano de autonomia marroquina para o Saara Ocidental. A coisa mais importante sobre esta reunião de alto nível é o que ela significa para os parceiros espanhóis e marroquinos, que hoje estamos consolidando a nova etapa em nosso relacionamento que começou em 7 de abril de 2022. Uma etapa que tenho certeza que será cheia de sucesso e prosperidade para todas as partes. Mas o desfecho não agradou a todos na Espanha. O partido radical de esquerda Podemos, membro da coalizão do governo, não quis participar da viagem a Rabat, se dizendo contrariado com a guinada unilateral de Sánchez na questão do Saara Ocidental. Por outro lado, a oposição conservadora e a imprensa viram como uma desconsideração o fato de Sánchez não ter sido recebido pelo rei do Marrocos, Mohamed VI. E olha só, a rede social TikTok da chinesa ByteDance deve ser removida das lojas de aplicativos administradas pelas gigantes Apple e Google. É isso mesmo. E o motivo é que o aplicativo de vídeos curtos representa um risco à segurança nacional, de acordo com o senador democrata americano Michael Bennet. O aplicativo que o Congresso dos Estados Unidos já baniu dos dispositivos do governo federal tem sido alvo de críticas crescentes por causa de preocupações de que o governo da China possa usá-lo para colher dados sobre norte-americanos ou promover interesses chineses. O Comitê de Relações Exteriores planeja votar este mês um projeto de lei que visa bloquear o uso do TikTok nos Estados Unidos. Em 2020, o então presidente norte-americano Donald Trump tentou impedir que novos usuários baixassem o aplicativo e proibiu outras transações que efetivamente impediriam o uso do TikTok nos Estados Unidos. Mas a ação foi rejeitada pelos tribunais. Por seu lado, a empresa diz que o governo da China não pode acessar os dados pessoais dos americanos ou manipular o conteúdo do aplicativo. O presidente executivo do TikTok deve comparecer ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos em março. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.